Sabe aquela sensação de que os dias estão voando, que o tempo está passando rápido demais? A gente acorda e quando a gente já percebe já é noite outra vez. E mal a gente conseguiu fazer metade daquilo que a gente precisava fazer. E mais uma vez o dia ele termina com aquele peso, sabe? Aquela sensação de que a gente não fez nada. Essa sensação ela é bem comum. Quase todo mundo já disse ou já ouviu. Nossa, o tempo tá voando hoje, né? Ou até mesmo nem viu o tempo passar. Mas a verdade ela é mais dura do que isso. Talvez não são os dias que estão passando rápido. Talvez seja você que esteja deixando ele escapar. E antes de culpar o mundo, o trabalho, a tecnologia, pare e pensa comigo. Afinal, de onde vem o tempo? O tempo ele é um daqueles mistérios da vida que a gente sente, mas que não sabe explicar. A ciência e a filosofia há séculos vêm tentando responder essa simples pergunta, mas a resposta continua complexa. De forma geral, existem dois tipos de tempo. O tempo objetivo, que é aquele que a gente olha no relógio, que são segundos, minutos, horas, dias, anos. Ele é igual para todo mundo. É constante, previsível e até prático. Mas será que ele é tão objetivo assim? No início do século XX, Einstein abalou o mundo com a sua teoria da relatividade. Segundo ele, o tempo ele não é uma linha reta e imutável. O tempo ele pode se dilatar ou contrair, dependendo da velocidade ou da gravidade que está ao redor. Para você ter uma ideia, quanto mais rápido você se move perto da velocidade da luz, mais devagar o tempo passa para você comparado com alguém que seja parado. E isso já foi testado. Já colocaram relógios atômicos em aviões e quando eles voltaram, compararam que eles tinham milésimos de segundo a menos com relação àqueles que estavam no chão. Parece ficção, mas é ciência. Ou seja, até mesmo o tempo físico não é absoluto. Mas a gente não vive por aí andando numa velocidade super alta, a gente vive aqui, na correria do dia a dia. E é aí que entra o segundo tipo de tempo. O tempo subjetivo, ele não está nos ponteiros, ele está aqui, ó, na mente. É a forma como o seu cérebro percebe o tempo. E essa percepção, ela muda. Por exemplo, quando você está entediado, o tempo parece se arrastar, o dia não passa. Mas quando você está distraído com alguma coisa, o tempo ele voa. Isso porque o cérebro ele não sente o tempo de forma direta, ele interpreta. E essa interpretação depende da sua atenção, das emoções, da memória e até mesmo da sua idade. O filósofo Immanuel Kant já dizia que o tempo ele é uma construção mental, algo que não existe fora da gente. E a neurociência moderna já confirma isso. O tempo subjetivo ele é moldado pelo funcionamento do nosso cérebro. Sabe aquela sensação de quando a gente era criança, o tempo ele custava passar? Hoje, quando a gente é adulto, o tempo parece voar, a gente não tem tempo para nada. É que quando a gente era criança, tudo era novidade. E a novidade ela faz o nosso cérebro prestar atenção. E já na vida adulta, a rotina ela toma conta e a gente acaba vivendo no automático. E quando a gente vive no automático, o cérebro ele compacta o tempo. Ele acelera essa percepção. Ou seja, o tempo ele não muda. O que muda é a forma com que a gente vive. Então quando você diz, o tempo está voando. Na verdade, o que está voando talvez seja a sua atenção. Talvez o que esteja escapando seja a sua vida. E a gente vive dizendo que está tudo corrido, que a vida está puxada e que talvez o dia precisaria ser 30 horas em vez de 24. Mas aí vem a ansiedade, o cansaço, a angústia, a insônia e até estresse. E aí quando você vê, você está vivendo num ciclo pesado, onde tudo parece atrasado e você exausto. Mas agora pare e pensa com sinceridade, quantas horas do seu dia realmente são produtivas? Quantas realmente te aproximam do seu propósito? E quantas delas você simplesmente joga fora? A Bíblia fala sobre a importância de valorizar o tempo e de viver ela com sabedoria. Lá em Tiago 4,14 está escrito assim: Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? É como a neblina que aparece por um pouco e depois se desvanece. Esse versículo nos mostra que a vida é breve e incerta. E por isso, cada momento deve ser vivido com propósito, com atenção. E viver com sabedoria é entender que a vida é curta e que a gente precisa aproveitar o máximo dela. E quando a gente está entediado, procrastinando, tudo parece mais curto, tudo parece mais pesado e lento. Cada tarefa vira uma montanha. O problema é que muitas vezes a gente está ocupando tempo com aquilo que não tem valor algum eterno. Jesus ele nos alerta isso lá em Mateus 6, 19 a 21.
Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O ponto aqui não é viver cada dia buscando mais horas no dia. É aprender a colocar cada hora no lugar certo. Se o que está ocupando o seu tempo não está construindo o seu caráter, não fortalece a sua fé, não fortalece os seus relacionamentos, então talvez esteja só roubando a sua vida sem você nem mesmo perceber. O pior que o ladrão do tempo nem sempre é o celular ou a internet, às vezes é nós mesmos. Lá em Salmos 90:12 faz uma oração que vale ouro. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ou seja, Deus, me ensina a viver de modo que eu não desperdice o tempo que eu não consiga recuperar. O mundo nunca teve tanta ferramenta para economizar tempo e nunca se perdeu tanto tempo quanto agora. Você já percebeu? Com um clique você pede comida, paga a conta, fala com qualquer pessoa, mas ao mesmo tempo perde horas no TikTok, Instagram, YouTube, Netflix, pulando de vídeo em vídeo, de notícia em notícia, e no final do dia parece que nada foi feito. Lá em 1 Pedro 5:8 diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigilância não é só sobre perigo espiritual direto. É também sobre não permitir que coisas inúteis roubem o seu tempo, a sua atenção, que não roubem o seu foco, não roubem a sua vida. Porque cada distração não controlada é uma semente plantada. E amanhã você colhe atraso, ansiedade e frustração. Jesus disse também lá em Mateus 26:41: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Percebe? Vigiar vem antes de orar. Porque se você não vigia, qualquer notificação te arranca do seu propósito. Qualquer pensamento te tira do caminho. E não se engane, o inimigo ele sabe que não precisa te destruir de uma vez só. Basta te manter distraído o suficiente para que você nunca cumpra o seu chamado. E se o diabo não te conseguir parar com o mal, ele vai tentar te prender com aquilo que é supérfluo. Lá em Colossenses 3:2 diz assim: Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, coloque prioridade naquilo que é eterno. Porque o tempo que você gasta com aquilo que não tem valor, ele não volta. Tá, eu já sei o que é tempo, já sei o que a Bíblia fala sobre isso. Agora, como que eu posso aproveitar o tempo o máximo possível? A verdade é que o tempo ele não muda. O que muda é a nossa percepção dele. A neurociência já provou que a percepção do tempo ela não tem nada a ver com o relógio. É a forma com que a gente vive a nossa vida, a forma com que a gente faz as coisas, que a percepção do tempo ela vem. Então depende muito daquilo que você faz. Porque não é sobre o relógio, é como o nosso cérebro interpreta isso. E a boa notícia é que dá para você influenciar essa percepção. O nosso cérebro ele mede o tempo pela quantidade de informações que a gente recebe. Por isso que quando a gente é criança tudo parece mais longo, porque estamos vivendo tudo pela primeira vez. Então se você quer ter mais tempo, crie memórias novas, conheça novos lugares, faça um trajeto diferente quando você for trabalhar, aprenda algo novo, quebre a rotina. Até as tarefas repetitivas do dia a dia podem ganhar vida se você prestar atenção nos detalhes. Quando estamos no automático, o tempo ele passa sem a gente perceber, mas em momentos de atenção plena, de emoções intensas, ele parece desacelerar. E a ciência ela recomenda a meditação como uma forma até de frear o tempo. A Bíblia chama isso de guardar o coração, ter foco naquilo que realmente importa, evitando que emoções descontroladas roubem o nosso tempo. No fim, a ciência nos mostra como, e a palavra nos lembra o porquê. Não se trata de contar as horas, mas de fazer as horas contarem. Então, talvez você não precise de mais tempo. Precisa de parar de desperdiçar o tempo que já tem. A vida não é medida pela quantidade de horas, mas pelo que você faz com elas. A Bíblia diz lá em Efésios 5:15: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Remir o tempo é aproveitar cada oportunidade. É gastar o tempo com aquilo que tem valor eterno. Não é sobre encher o dia de tarefas, é sobre encher o dia de sentido. Lembre-se disso, o tempo ele é um presente que Deus te dá. O que você faz com ele é o presente que você está dando de volta a Deus. Então, antes de ficar por aí dizendo que a vida está corrida, pare e pensa, eu estou correndo para onde? Porque se for na direção errada, não importa a velocidade, você só vai chegar mais rápido no lugar errado. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa de parar e pensar no tempo que ela está gastando de verdade. Deixe o seu like e comenta aqui embaixo o que Deus falou no seu coração. E já se inscreve no canal para continuar recebendo reflexões como essa. Juntos nós vamos aprender a remir o tempo e viver com propósito. Fiquem com Deus.